O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra tão forte, essa liturgia que traz tanto consolo ao nosso coração. Pedimos que logo nessa manhã o Senhor derrame sobre nós a tua graça, abrindo o nosso entendimento e nos fazendo ouvintes capazes de te escutar. É isso que eu peço, Senhor, que cada um aqui em casa te escute nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, você aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, você aqui em casa, eu percebo que essa liturgia de hoje, você que está aqui, você que está em casa, eu quero convidar você, mas convidar mesmo, tá? Não é só para ouvir e depois esquecer. A pegar essa liturgia, pegar a liturgia diária ou o aplicativo, você que não tem a liturgia, mas você tem um aplicativo no celular, ou acessar um site no qual você pode encontrar as leituras de hoje, releia após a missa, no momento do seu dia, leia essa primeira leitura, leia esse salmo, leia esse evangelho novamente, medite sobre isso, porque essa liturgia de hoje é uma liturgia que traz muito consolo, muito conforto ao nosso coração e, é óbvio, também uma medida de exortação, né? De maneira muito singular, nesse salmo estão contidas, melhor dizendo, promessas muito bonitas, coisas muito objetivas para todos e cada um de nós, que vão sustentar a nossa fé e a nossa esperança. Mas antes até de falar do salmo, a carta aos Hebreus, você percebe que a liturgia tem trazido para nós, nesses últimos dias, os trechos da carta aos Hebreus, sempre na primeira leitura. E a carta aos Hebreus hoje está falando de uma realidade muito importante. Eu quero ler mais uma vez, a partir do versículo... Vou ler alguns versículos aqui. Lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados suportastes longas, dolorosas lutas. Versículo 34 agora. Participastes dos sofrimentos dos prisioneiros, aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens. Versículo 35. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. Depois, versículo 36, de fato precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Gente, a carta aos Hebreus, no capítulo 10, que nós ouvimos aqui hoje, está trazendo essa mensagem que é tão necessária para o nosso tempo. Muitos de nós, às vezes, estamos perdendo a nossa recompensa por falta de perseverança. É preciso perseverança para conquistar tudo aquilo que Deus nos prometeu. Tem muita gente que na vida de fé até começa bem, não é?
numa vida de fé, numa caminhada com Deus, num propósito espiritual, numa vida de consagração a Deus, no sacerdócio. Mas não é o começo bom que vai fazer com que nós nos salvemos e conquistemos tudo aquilo que Deus nos prometeu. É a perseverança. É preciso continuar fazendo o que é certo, do jeito certo, que vai dar certo. Ou seja, é preciso perseverar com o bom propósito, é preciso perseverar na reta intenção, é preciso perseverar na oração. Talvez você que está desanimando, você aqui, você em casa, desanimando na sua vocação, desanimando na sua luta, talvez você está tão perto da sua recompensa e por não estar vendo, você simplesmente está deixando o desânimo e a desesperança dominar o teu coração. Mas com isso, eu e você comprometemos a nossa salvação. Com isso, eu e você comprometemos tudo aquilo que Deus nos prometeu. Deus é fiel para cumprir, mas a gente precisa de perseverança e a gente precisa de esperança para ser salvo. Sabe? Perseverança, é preciso continuar fazendo o que é certo. Padre, mais me decepcionei com as pessoas, mais fulano não faz o que é certo, mais em casa eu tenho problema, não importa. Se você quer conquistar o que Deus prometeu, seja perseverante, continue fazendo o que é certo, ainda que ninguém esteja vendo, continue fazendo o que é certo, ainda que não tenha plateia, ainda que você seja mal interpretado por estar fazendo o que é certo, é pela perseverança que nós vamos conquistar a salvação e tudo aquilo que Deus nos prometeu. E por que a gente persevera em Deus, fazendo o que é certo? Porque o Salmo diz: coloca no Senhor tua alegria, Ele dará o que pediu o teu coração. Se a nossa perseverança estiver em Deus, se a nossa alegria estiver em Deus, Ele vai dar o que pede o teu, o meu, o nosso coração. E o Salmo continua: deixa aos cuidados do Senhor o teu destino, confia nele e Ele agirá. É o Senhor quem firma os passos dos mortais. O Senhor ajuda e defende os que são justos, protege contra os ímpios. É preciso perseverar, prosseguir decididamente. Olha, no reino de Deus não existe esquerda, direita, nem traseira, né? Você não volta para trás. No reino de Deus não tem ré, não tem seta para a direita nem para a esquerda. É para frente ou não é. Se você não vai para frente no reino de Deus, se eu não vou para frente, nós já estamos indo para trás. Não tem seta para a direita nem para a esquerda e não tem marcha ré. É sempre para frente. É para frente que você e eu precisamos andar. Está difícil? Busca ajuda. Se fortalece na espiritualidade, mas vá para frente. É isso que Deus quer de mim e de você. Perseverança, para nós alcançarmos a promessa, a recompensa que Ele nos prometeu. E falando um pouquinho sobre isso, nós entramos nesse evangelho que eu acho que é de um consolo fantástico para nós também. Nesse evangelho, Jesus está falando, tentando explicar um pouco da dinâmica da graça, como a graça funciona. E Jesus, como mestre que era, sempre muito sábio e com recursos retóricos sempre muito eficazes e inteligentes, ele buscava usar muitas metáforas pastoris, agrícolas, para fazer com que nós olhássemos para a natureza e percebêssemos, melhor dizendo, como Deus trabalha e como o compasso de Deus se manifesta. Jesus está falando: olha para a terra, você joga uma semente, você esquece, não é? Mas existe uma dinâmica própria. A semente vai realizar o processo fotossintético ali, a fotossíntese, vai receber o sol, vai buscar as vitaminas, os sais minerais que estão na terra, e às vezes você joga uma semente. Não sei se aconteceu com você. Lá na minha família tinha a minha avó, uns tios que moravam no sítio, não é? Você joga lá uma semente, às vezes uma semente de mamão, uma coisa, de repente você volta lá de um tempo, tem um pezinho de mamão crescendo, e se voltar depois de muito tempo, tem um pé grande de mamão, né? E Jesus está dizendo: olha, o reino de Deus é como isso. É essa metáfora que ele usa para descrever. Ou seja, você joga a semente, mas depois você sai de cena, porque a maior parte quem faz é Deus. É claro que a gente tem que corresponder, a gente tem que buscar os meios de santificação, viver os sacramentos, as comunhões frequentes, a luta contra o pecado, obviamente, mas não é você quem se faz santo, tá? Santo Agostinho dizia que a pior ilusão do cristão é achar que ele vai ser santo por mérito e esforço próprio. Não, a santificação é uma obra de Deus em primeiro lugar, é a dinâmica da terra. Certa vez, quando recém-convertido, eu fui fazer uma confissão, uma partilha na verdade com um sacerdote, me lembro como se fosse hoje, um sacerdote mais velho, muito sábio, né? E eu estava angustiado com algumas coisas que eu não conseguia vencer, própria do tempo, né, juvenil ali, pensava já em ser padre, ir para o seminário e tal.
E eu falei para o padre: padre, o que eu faço para ser santo, né? O que eu faço para vencer isso? O padre deu uma risada, respirou fundo e falou assim: sabe o que você faz, meu filho? Não atrapalha Deus. Deixa Ele te santificar, Ele já está te santificando, né? Através do que você ganha, através do que você perde, através dos sofrimentos que vêm, através até desses seus pecados, Deus está usando para te tornar mais humilde, para te santificar. Faz o seguinte: não atrapalha Deus, que você já vai estar ajudando muito. Eu levei um choque, né? Falei: como isso? Mas eu percebi que é isso mesmo, né? Às vezes a gente quer colocar a dinâmica do reino de Deus na nossa cabeça, a gente quer que tudo corresponda ao que a gente acha que tem que ser, né? Mas Deus está fazendo, viu? Saiba disso, você que está aqui, você que se sente tão longe da santidade, você que se sente tão perdido, você aqui, você em casa. Se você tem reta intenção, se você quer se tornar alguém melhor e está buscando a Deus, Ele já está fazendo. Não depende só de você, tá? A gente tem que aprender a sabedoria do saber sair de cena. Você não está pedindo: Senhor, eu quero vencer isso. Só que tem o compasso de Deus que é diferente do compasso humano. É preciso deixar Deus trabalhar. Mesma coisa dentro de casa, né? Às vezes a mãe, a avó, o pai joga a semente. Você jogou a semente com o seu filho, com a sua filha? Sai de cena um pouco, pelo amor de Deus, e deixa Deus trabalhar. Às vezes não é no seu tempo. Você jogou a semente agora, vai demorar. Mas tem gente, tem mãe, por exemplo, que gera o efeito, com todo respeito, o padre o diz, mas que gera o efeito contrário. A mulher fala tanto na cabeça da criança, do filho, do marido, fala tanto, que o marido pega raiva de igreja, pega raiva de missa, não é? Jogou a semente, saiba sair de cena, deixa Deus trabalhar um pouquinho. Sabe, não é você que vai mudar o seu marido a forceps, nem seu filho, é Deus. Mas é preciso seguir duas realidades que a primeira leitura do Evangelho nos mostram: esperança e paciência. A esperança acompanhada da perseverança, claro, mas a paciência, é preciso ter paciência. A gente muitas vezes sofre tanto porque a gente quer colocar Deus no compasso nosso, no compasso do mundo. E qual é o compasso desse mundo? A pressa, a ansiedade. É um mundo apressado, é um mundo ansioso, sabe? Só que Deus, Ele segue o compasso da natureza, é outro compasso. Por exemplo, você lutando contra essa depressão, você está angustiado porque você ainda não saiu da depressão. Mas quem disse que você já tinha que sair? Calma, viva o processo. Você demorou anos para entrar na depressão, por que você quer sair numa semana? Calma, viva os processos. Para você sair dessa ansiedade, para você mudar a sua situação de vida, tenha paciência, sabe? Só que nosso mundo está transformando tantas coisas. Você vê o frango de granja. Eu até conversava com a Terezinha, nossa ministra ali, irmã de comunidade. Antigamente, para bater um frango era 6 meses, né, crescer. Hoje em dia, com 35, 40 dias, você abate o frango. Por quê? Claro, muitos avicultores falam que a questão dos hormônios é mito, mas o processo é muito ardiloso, se você for ver. Eles deixam os frangos lá, né? E muitas granjas deixam uma luz intensa em cima do frango, 24 horas por dia. Aí com aquela luz intensa, você sabe que a luz inibe a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, né? O frango não sabe mais que hora que é dia, que hora que é noite, acaba comendo dia e noite e fica naquele ritmo de estresse, né? Aquele estresse começa a brigar um com o outro, e aquele ritmo de estresse de comer muito vai fazendo com que ele cresça antes da hora, seja abatido antes da hora. Muitos de nós estamos na vida espiritual como frango de granja, né? Achando que tem que crescer tudo agora, achando que tem um vício que eu tenho que vencer. Claro, você tem que lutar, mas calma, está tudo na mão de Deus, não está perdido o que você está vivendo. Calma, o que você está vivendo na sua conversão, o que você está vivendo lutando para a conversão do marido, de um filho, não está perdido. Calma. Existe o tempo, o processo. Agora nós queremos tudo na lógica da pressa e da ansiedade, né? O pai fica desesperado. Esses dias um pai desesperado: padre, meu filho tem isso, tem aquilo outro. O que ele tem? Ele falou para mim. Eu respondi: ele tem adolescência. Você nunca teve? Não, né? Calma. Quer que o filho adolescente age igual adulto? Quer que o filho criança age igual adulto, sente com as perninhas cruzadas, com uma maior etiqueta? Criança vai fazer bagunça mesmo, meu filho. Criança vai bagunçar, vai derrubar as coisas. Adolescente vai ficar em crise, vai ser revoltado. Calma, são as etapas da vida. A gente tem que ter paciência. A gente tem que entrar na lógica de Deus, que não é a lógica desse mundo apressado. A gente tem que ter paciência com os outros. Agora, às vezes, a gente acha que a gente tem que sair cortando tudo e botando fogo em tudo. Calma, calma. Olha para Deus. Ele está no trono. Tudo está nas mãos dele. O que saiu do seu controle não saiu do controle de Deus. Tenha paciência, perseverança e fé. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por essa reflexão, Jesus. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós,
selando em nós tudo o que ouvimos, nos dando a graça de guardar essa realidade, as realidades que aqui ouvimos, e nos dando a graça de colocar tudo isso em prática. Dai-nos, Espírito Santo, paciência, perseverança, fé e esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.